Olá, bom dia a todos. Perfeito. Bom dia. Estamos ao vivo. Ok. Bem, primeiramente agradecer já a presença. A gente já tem um número bom na sala. Foram bastante inscritos. Isso graças ao prestígio e ao grande palestrante de hoje, os dois grandes palestrantes de hoje. Obrigado. Então, só para iniciar um pouquinho, fazer uma breve introdução sobre o tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o tema. Eu queria primeiro só fazer um pouquinho. Eu sou Francisco, me chamo Francisco, atendo a Regional Sul, a região sul aqui do Brasil, os 3 estados, dando suporte ao campo, à aplicação. Então, a gente está aí junto com nossos parceiros no campo, na ponta, desde assistência, treinamentos, prospecção, linhas técnicas, e já reforçando que a gente tem uma equipe de engenheiros e técnicos que atende todo o território brasileiro, dando todo esse suporte de treinamentos e prospecção a todos os clientes aí, parceiros Amanco. Então, apresentando agora nossos palestrantes, engenheiro Bruno. Mais uma vez, Bruno, obrigado aí pela disponibilidade, sempre muito acessível, compartilhando seu grande conhecimento, sua experiência. O engenheiro Bruno, muitos já conhecem, porque já realizamos vários eventos no Brasil, quando presencial e agora online também, enfim, em função da pandemia. Mas o engenheiro Bruno Franzmann é formado em engenharia civil, ele na FURB, né, em Blumenau, desde 87, pós-graduado em matemática, estatística, cálculo estrutural, engenharia ambiental, engenharia de incêndio, é professor da FURB, da graduação, né, FURB é uma universidade em Blumenau que eu tenho um grande carinho, fui aluno também do professor Bruno, então tenho um carinho enorme a FURB, uma grande universidade na região de Blumenau. Então, o engenheiro Bruno é professor há muitos anos da graduação, da pós-graduação também, colaborou na elaboração das normas, NBR 9441, 5626, instruções normativas também de bombeiro, tem uma atuação muito grande aqui na região, nos ajudando muito. Experiências, foi engenheiro civil da Procave, incorporadora, uma grande construtora aqui na região, do Balneário, desde 87, e vai compartilhar a sua experiência em projetos, tem um escritório, é sócio, né, proprietário do escritório Franzmann Engenharia, grandes projetos, hoje, me corrija, Bruno, se eu estiver errado, mas dos 10 maiores do Brasil, os mais altos, né, do Brasil, 8 são aí compartilhados, são feitos pelo escritório Franzmann. Então, é claro que o tema hoje são soluções hidráulicas, projetos, né, soluções hidráulicas para projetos hidráulicos. Vamos também falar do QuickStream, sistema para captação de chuva, né, em PVC exclusivo, Amanco em PVC para captação de água pluvial, com a participação do nosso amigo engenheiro Ricardo, colaborador da Amanco, já tem uma experiência grande na área, no segmento, dentro da Amanco. Obrigado, Ricardo. Hoje é especialista de vendas técnicas da linha QuickStream para todo o Brasil. E assim seguimos. Então, Bruno, por favor, se puder compartilhar e dar seguimento, agradeço. Bom dia a todos. Só aproveitando, só um detalhezinho, aproveitando que a gente tem o chat já aberto, no decorrer da apresentação, assim que forem surgindo as dúvidas, por favor, fique à vontade para perguntar, questionamentos, que no final da apresentação a gente vai bater um papo e tirar todas as dúvidas. Obrigado, pessoal. Maravilha. Bom dia, Francisco, Ricardo, os demais que nos escutam ali. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. É um prazer, eu agradeço muito ali ao convite do Francisco, por poder dividir aí algumas das experiências que a gente está tendo aí nesses edifícios, especialmente esses edifícios mais altos, né, que a gente tem
a sorte e o privilégio, né, de estar aqui na região. É uma região que não é de agora, né? Balneário Camboriú, já há 40 anos, eu tinha prédio de mais de 30 andares, né? Então aqui é uma tradição, digamos assim, ter prédios altos, né? Então a gente teve o privilégio, né, a sorte, digamos, de estar aqui na região e poder participar desses empreendimentos belíssimos, no caso, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se eu... Vocês enxergam ali a solução hidráulica em projetos altos? Ok, perfeito. Bom, então, como o Francisco falou, nós somos da Frango. A gente hoje tem o privilégio de ter feito aí mais de 8 milhões de metros quadrados de projetos. Atuamos na área de estrutura, hidráulica, elétrica, preventivo contra incêndio, especialmente em obras de residenciais, né? Eu gosto dessa tela aqui, no caso, esse site, ele faz um ranking dos projetos mais altos, né? Então, hoje nós estamos aí participando dos 8 projetos mais altos, né? Pelo menos de acordo com esse site do Brasil. É uma honra muito grande para a gente. Até em 2017, aí saiu uma reportagem na revista Veja, o meu é maior que o seu, tal, né? Então, a divulgação ali dos empreendimentos que eram mais altos, né? Então, isso para nós é um orgulho muito grande. Bom, a ideia no caso aqui é falar sobre sistemas hidrossanitários, né? E cada vez que a gente fica um pouquinho mais maduro, a gente percebe que o óbvio tem que ser falado, né? E sempre comentado. Então, como qualquer outro projeto, né, nós precisamos começar com um estudo preliminar. Então, a ideia, especialmente para empresas na qual a gente já é parceiro há muitos anos, assim que já tem o projeto do pavimento tipo lançado na arquitetura, começa a ter os primeiros riscos, no caso, já vem para a gente para fazer a validação do espaço físico para reservatórios de todos os tipos, indicação e validação dos tamanhos dos shafts, verificar aonde que vão ser feitos os desvios, porque a água pressurizada até você consegue fazer ela subir, mas esgoto é por gravidade, né? Então é bastante complicado. Então, evidentemente que nesses andares onde você tem esses desvios, e são desvios de prumadas avantajadas, tem que ter espaço físico para isso, né? Então, aí você começa a ter interferência nas escadas, enfim, né? Aquela da arquitetura que tem que ser muito bem visto. E aí começa já, por exemplo, nessa imagem que tem aqui, já várias observações onde vai se verificando algumas questões para ir passando o pessoal da arquitetura, da estrutura, da engenharia, enfim, né? Lembrando, né, que edifícios altos, eu vou até mostrar um pouquinho mais para frente, mas requer estruturas de grande dimensão, né? Então, um pilar pode ter dimensão de 40 centímetros, 50 centímetros, até mais do que isso no caso. E isso ocupa espaço, né? Então, esses espaços devem ser bem divididos e bem compartilhados. Mesma coisa aqui, né? Onde tem, normalmente, os pavimentos que são diferenciados já começam a ter alguns desvios de prumadas, né? Então, já imaginar para que lado que você vai seguir com toda essa tubulação para que vá indo para o distanciamento correto, verificando as interferências, arquitetura com estrutura, arquitetura com instalações, instalações com estrutura, né? Então, isso já vai amarrando a construção, digamos assim, virtual do empreendimento. Também, quando se fala em edifícios altos, significa que você vai ter pilares que são pilares paredes, são pilares grandes, né? E aí você tem, em muitas situações, ter que fazer enchimentos para descidas elétricas, descidas hidráulicas, no caso lá. Então, é importante prever isso, né, em projeto, para depois não chegar lá o cliente e assim, puxa, mas o meu quarto aqui tinha 4 metros, agora só tem 3,90 por ali, né? Então, é importante verificar isso. Mesma coisa com os desvios,
e com os caimentos necessários, no caso, prever as alturas que você vai ter, né? E também, evidentemente, verificar se você vai ter cota para você poder escoar esses efluentes do teu empreendimento. Verificação de espaços físicos, né? A gente vai ver, a ideia é mostrar bastante fotografias, mas a gente vai ver que existem os nossos prédios residenciais, esses prédios altos, e assim, alto não precisa ser de 40, 50, 70, 80 andares. Prédio de 30 andares, 25 andares, já é uma edificação muito robusta, né? E aí precisa de vários sistemas, no caso, e esses sistemas precisam de espaços físicos, né? Então, validar bem o barrilete, verificar as caixas d'água, né, que tenham condições técnicas, né, de atender os anseios dos projetos. Como a ideia é falar sobre edifícios altos, então eu vou comentar um pouquinho sobre esse empreendimento, esse belíssimo empreendimento aqui, que ele foi entregue no ano passado, final do ano passado, o Infinity Cost. Esse empreendimento aqui, hoje, ele é o edifício residencial mais alto do Brasil, habitado. Ele tem 234 metros de altura, é composto por uma torre de 66 pavimentos, 2 pavimentos por andar, um belíssimo empreendimento. Nós fizemos desse empreendimento o projeto hidrossanitário, preventivo contra incêndio, projeto de sprinkler, aqui em Santa Catarina, né, só para fazer uma observação, a gente é fã número 1 do bombeiro aqui de Santa Catarina, e nós temos como premissa entender que um projeto preventivo contra incêndio, ele está ali para 3 coisas, que são as que a gente entende que é a visão global do sistema. Na nossa concepção, é impossível querer falar de um projeto preventivo contra incêndio se não tiver, em primeiro lugar, proteção da vida das pessoas que ali ocupam. Segundo lugar, os bombeiros têm que entrar na edificação de forma segura, poder fazer seu trabalho, que é salvar as pessoas, e sair ileso dessa edificação. E o terceiro é proteger o patrimônio, né? Então, em cima disso, veja, não precisa fazer muita conta, né? Só nós olharmos as normativas, pressão máxima de serviço do sistema hidráulico preventivo é de 100 metros de coluna d'água. Pressão máxima da tubulação, no caso, tem que suportar 150 metros de coluna d'água. Ora, se eu tiver um prédio acima de 150 metros, não vai chegar água lá em cima. Aliás, na verdade, o conjunto inteiro, desde o recalque, a mangueira que acopla no hidrante de recalque, o caminhão-bomba, no caso, dificilmente vai conseguir jogar água a mais do que 130, 140 metros acima, né? Isso, no nosso entendimento, é obrigação do empreendimento. O empreendimento tem que jogar água para cima, né? Ele já joga água para cima todos os dias com o sistema de recalque, né? Então, a gente pensa dessa forma, né? Então, aqui em Santa Catarina, nós tínhamos até início desse ano exigência de sistema de sprinkler para residencial, prédios residenciais, acima de 150 metros. E agora nós estamos com a exigência de sistema de sprinklers para edifícios residenciais acima de 100 metros. Então, quando nós falamos ali em algo em torno de 30 a 35 pavimentos, já tem que ter sistema de sprinkler, né? Isso é uma segurança muito grande para os clientes, no caso, né? E também, evidentemente, para nós, projetistas, para os incorporadores. Nós também fizemos projeto de automação, projeto elétrico, projeto de telecomunicação nesse empreendimento. E aí, quando você começa a falar em recalque, no caso do sistema, eles são bombas de 30, 40, 50 CVs, quando a empreitada é jogar essa água numa única vez, né, não com pavimentos intermediários, né, como é o caso esse aqui, um bombeamento único, né? Então são bombas bem robustas, né? Aqui é uma imagem lá do sistema do barrilete, né? Então a gente enxerga que, puxa, isso aqui é uma pequena indústria, né?
vários filtros, várias válvulas, muitas ventosas, né, sistema hidráulico preventivo, sistema de sprinkler. Então, o prédio ele começa a ficar dentro de um contexto que não é igual a um prédio de 10 andares, né, onde você está ali abaixo dos 40 metros por quilômetro d'água. Então, há necessidade de vários sistemas. Uma outra coisa que é importante, né, e eu queria aí até falar da história aí com a Manco, né, com a Isabel, da Lubrizol, com a Manco, que esse trabalho que vocês têm feito de promover essas palestras, promover esses eventos, promover essa ida e vinda de profissionais de todos os cantos do Brasil, no caso, isso é riquíssimo, isso aí a gente acha que tem aprendido nos últimos 5, 6 anos mais do que a vida inteira, né? Então, isso é muito legal. E, evidentemente, como a gente não tem muita história, né, de edifícios muito altos aqui no Brasil, muitas coisas você tem que buscar de fora, né? Então, eu gostaria de viajar mais do que eu viajo, mas nas viagens que a gente faz para fora do país, não tem a menor dúvida que vai também se divertir, mas vai também para se tirar muita fotografia, para procurar aprender, né, todo dia uma coisa nova. E aqui tem uma imagem interessante, a gente enxerga aqui no caso, olha, uma válvula, isso aqui é uma tubulação de 4 polegadas, né, uma válvula grande aqui no caso, essa válvula aqui está quebrando a pressão no meio do prédio, e aqui tem uma válvulazinha pequenininha, né, apesar do próprio conjunto de válvula aqui no caso já dispor de uma válvula que a gente chama de válvula auxiliar, que é aquela válvula para pequenos vazamentos, né? Tipo, às 3, 4 horas da manhã, você vai lá apertar uma válvula de descarga, ela vai vazar lá 2, 3, 4, 5, 6 litros de água, no caso ali, em 1, 2 minutos. Então, é uma vazão muito pequena, né? Movimentar uma válvula de 4 polegadas é complicado. Então, existe uma válvula auxiliar, uma válvula pequenininha, que faz esse trabalho, mas quando você chega num ponto que a edificação não está toda ainda edificada, toda ocupada, você tem ali vazões que não são pequenas demais para uma válvula auxiliar aí, que vaza ali em torno de 3 cúbicos por hora no caso, mas que também não é uma vazão tão alta para movimentar uma válvula dessa. Então, esse sistema aqui, no caso, é bastante legal. Eu acho que é uma ideia interessante aí que tem funcionado bem. Evidentemente que, como todo sistema, como o sistema mecânico precisa de manutenção, nós devemos também antever as possíveis falhas, né? Então, válvulas de alívio de pressão é extremamente importante. Então, o conjunto, no caso, começa a ter, não é só mais o hidrômetro, né? Tem hidrômetro, tem ventosas, tem válvulas, né? Então, os edifícios começam a ficar mais industrializados, né? Como a gente consegue ver aqui. Também, eu gosto muito da interpretação que o grande amigo lá, o Roberto Suster, lá de Porto Alegre, lá sempre fala da parte de norma de desempenho, que nós devemos, quando pensa em projetar, né, tem que pensar em projetar, em executar e fazer manutenção. Então, nós somos adeptos a tubulações suspensas, né, que fica fácil, né, de você visualizar aonde que poderia ocorrer um problema e como que você resolve o problema no caso. Então, sempre que possível, nós deixamos as tubulações aparentes. Daí, algumas empresas começam a padronizar cores, no caso lá, né, tem as legendas específicas para cada material, e existem também as cores normativas, né, que normalmente é utilizada mais na área da indústria. Aqui nós temos um sistema de sprinkler, né, a gente tem optado sempre por controles por pavimento, porque aí essas válvulas que são pequenas, válvulas de 2 polegadas, 2 polegadas e meia, dá conta de atender ali um pavimento, não são aquelas válvulas enormes, no caso lá, que o espaço físico desses halls, no caso ali, não é em metros quadrados, é em centímetros quadrados, né?
Uma outra coisa muito bacana aqui também são os manguatinhos, né? Então, existe a rede de hidrante para o uso do bombeiro, para uso profissional, mas aqui tem aquele primeiro contato, no caso lá, né? Aquela pessoa lá que viu o início de um incêndio, no caso, né? Que pega uma mangueira dessa aqui, no caso, você não precisa pensar que um quarto de volta abre o registro, a mangueira tem um esguicho na ponta, parece uma mangueira de jardim, você puxa ali 1 metro de mangueira, você já tem o uso dela assim em simultâneo. Imagine você pegar uma mangueira abichada, né, num hall aí de 4, 5, 10 metros quadrados, você abrir essa mangueira para profissionais, né, não é para, digamos, o dia a dia. Então, a gente acha muito bacana essa questão do manguatinho. A nossa norma aqui de Santa Catarina, ela exige para prédios acima de 15 pavimentos que tenha o uso do manguatinho. Nos nossos empreendimentos, então aqui cobre-se com sprinkler desde apartamentos, garagens, todas as áreas do empreendimento. E aí, quando você coloca várias válvulas de alívio, né, ao longo do prédio, você tem ali, às vezes, 4, 5, 6, 8 estações redutoras de pressão, e há necessidade de você ter um aviso, né? Puxa, se uma válvula dessa, no caso, acionar, como é que eu vou ficar sabendo, né? Então, nós temos utilizado fluxostatos nas válvulas de alívio, né? Para que, se ocorrer alguma falha, alguma sujeira, alguma coisa numa válvula dessa, ela possa nos avisar para ir tomar as devidas medidas. Vou falar um pouquinho aqui também do edifício Yacht House. Esse aqui é hoje o empreendimento mais alto em construção no Brasil. Ele conta com 2 torres, né, lá na Barra Sul, lá em Balneário Camboriú. São 280 metros de altura, são 81 pavimentos cada uma das torres, no caso lá. É um belíssimo empreendimento. 264 apartamentos, é uma cidade ali dentro. Nós tivemos a grata satisfação e o privilégio de fazer os projetos sanitários, preventivo contra incêndio e de sprinkler desse empreendimento. Uma coisa que é interessante e importante é que eu vou mostrar umas imagens mais de construção mesmo, né? Então, nós estamos aqui na beira da praia, né? Então a gente utiliza muito fitas no lugar de abraçadeiras, usamos bastante isso por questões de corrosão, né? E eu vou mostrar um pouquinho mais para frente de um prédio que nós calculamos ali, para verificar como que esses edifícios eles se movimentam, né? Que o prédio é um ser vivo, né? Então ele se movimenta, então a importância de nós travarmos as prumadas, no caso, mas deixarmos elas de tal forma que elas possam ter pequenas movimentações, né? Aqui a gente também observa as fitas intumescentes, aqui no caso, para fazer a compartimentação, né? Então, aqui na frente tem o shaft, que vai ser fechado com alvenaria para 2 horas de fogo, e aí na saída desse espaço, nós utilizamos aqui as fitas intumescentes para fazer a compartimentação. Uma outra coisa que a Fransman tem como princípio, né, a gente se criou na obra, no caso, então a gente tem que ter um número, né? O nosso número é 100 metros. A partir de 100 metros de altura, nós colocamos não só a tubulação de água pluvial, mas toda a tubulação de esgoto, ventilação, trabalhamos com série reforçada. Nós tivemos uma grata satisfação de ir com uma equipe excepcional para o Panamá, visitar umas obras bacanas lá com o pessoal da Manco e Lubrizol, foi alguns colegas lá, o Alexandre do Nordeste, lá foi o Chaburi, o Eric, o Matsumoto, o Sérgio, uma turma bacana pra caramba. Ficamos o Coste, nosso querido Coste, ficamos amigos. E lá no Panamá é interessante, lá no Panamá a regra, no caso lá, para casas de 2 pavimentos, usa a série normal. Acima disso, é a série reforçada, né? Então, é bem interessante e bacana, né, você aprender com essas mudanças regionais, no caso, que ocorrem, né? O uso de sistemas para abafar som, né, importante, né? Então, existem desde lãs, né, de vidro, de lã de rocha, lã de PEX, enfim,
sistemas que amortecem e reduzem os ruídos provocados pelo sistema, né? Aqui também nós trabalhamos bastante com a ideia de anéis de recirculação. Aqui na região nós temos pouca cultura de trabalhar com prumadas de água quente, né? Então, aqui 95% trabalha aí com sistemas de aquecimento individuais, né? Então, dentro dos apartamentos, a gente faz anéis de recirculação, para que a água nesse anel mantenha-se aquecida, né? E aí, evidentemente, não importa se você usa PPR, se você usa CPVC, se você usa PEX, essa rede tem que ser isolada, né, para você não perder calor para o ambiente. Aqui tem umas imagens, né, do capricho, né, de alguns encanadores, né, revestir as tubulações. Eu acho que tem algumas coisas assim que são bacanas, né, a gente observa bem, né, quando a diferença entre você executar uma obra de forma bem feita ou de forma mal feita é igual, né? O material custa a mesma coisa, então é importante, né? A gente sempre diz que tem que colocar carinho, tem que colocar amor no que está fazendo. Então, aqui é uma nítida expressão disso, né? Proteger os equipamentos. Falar um pouquinho sobre o projeto hidráulico. E já introduzindo um pouquinho no BIM, né? E aí nós temos um conceito de que BIM veio para ficar, né? Isso não tem a menor dúvida, mas BIM não é a salvação do mundo, não. Na verdade, um projeto bem elaborado em 2D é perfeitamente executável, né? Não tem nenhum problema. Mas a vantagem de nós termos, né, a opção de representar isso em 3 dimensões, né, de você ter um quantitativo, colocar tempo, né, colocar manutenção, né, enfim, isso é uma coisa espetacular, né, que nos últimos anos, nós estamos trabalhando desde 2013, muito incipiente na forma BIM, mais na parte de estrutura, que sempre foi em 3D, sempre não, mas nos últimos anos, né, mas também nos projetos hidráulicos, preventivos, elétricos, no caso. Então, isso dá uma clareza muito grande, né? Você consegue colocar muitas informações, consegue mostrar as imagens em 3 dimensões, né? Que ajuda muito. Então, os projetos nossos hoje, a gente, tanto hidráulico como preventivo, nós mostramos sempre planta baixa, as vistas hidráulicas e uma perspectiva. Então, essas ferramentas, né? Não só de software, como, por exemplo, o da Autodesk, o Revit, né, outros softwares, como os da AutoQI, por exemplo, que é a nossa região aqui também, são softwares que vieram para ficar e ajudam muito, né, na elaboração dos projetos e também no entendimento, no caso da obra, e quantitativo, né, dos materiais. E aí você consegue ter detalhes muito mais fidedignos, você consegue colocar mais informações, né? Você consegue fazer muito mais simulação, que é importantíssimo. Eu vou falar um pouquinho agora, foge um pouco da área de hidráulica, mas não foge, na verdade. Esse aqui é um prédio aqui de Blumenau, são 35 pavimentos. Eu vou mostrar aqui alguns chamados modos de vibração. Então, aqui está escrito assim, ó, estado limite de serviço, análise modal. Aqui tem o modo 1, vou mostrar os primeiros 3 modos, que são os mais importantes, de vibração da edificação. Evidentemente, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas aqui está marcando aqui, ó, 200 centímetros. Eu estou forçando o meu modelo matemático, digamos assim, porque isso nada mais é do que um modelo matemático, para ele deslocar lá no topo 2 metros. Não é que vai deslocar isso, mas é para forçar, para a gente conseguir visualizar os efeitos de movimentação. Então, olha como é que uma edificação de 35 pavimentos se movimenta em relação ao vento. Mostrar ali vendo de cima. Então, esse é o modo
1 de vibração. Aqui o modo 2, na outra direção. Não existe, né? A gente aprende desde da faculdade, no caso lá, que existe o diagrama de tensão de deformação. Você aplica uma carga em cima de uma área, você vai ter uma resposta. Essa resposta é a tua deformação. O que nós queremos é controlar essas deformações, né? Mas elas vão acontecer, não importa a altura do prédio, vai sempre acontecer, né? E o que é importante no caso? A gente entender que essa movimentação aqui pode ser prejudicial às tubulações, aos sistemas, né? Então, o que nós temos adotado aqui bastante é ou válvula de expansão ou conjunto de liras, para que você consiga absorver essas movimentações que a edificação, que a estrutura, no caso, vai ter, né? Evidentemente que shafts têm que ser todos eles, não pode estar chumbado, né? Sem dúvida nenhuma, no caso, não pode estar aderido à estrutura, nem à alvenaria, mas ele tem que também, além disso, tem que ter uma folga na tubulação, né? Então, com liras horizontais, se for o caso, ou liras verticais, né? Como se pode ver aqui nessa imagem, né? Válvulas redutoras de pressão, válvula de retenção, né? Conjuntos de liras aqui para que absorva pequenas movimentações da edificação. Também com o advento do BIM, né, a gente consegue achar cada cantinho, né, para você colocar sistema de manguatinho, sistema de sprinkler, tubulação de gás, enfim. O BIM ele é uma ferramenta muito legal. Vou falar um pouquinho também sobre um sistema que eu acho muito inteligente, que é o sistema FlexTemp, né, com base de PEX, que são tubulações flexíveis, né? Então, você consegue ter um desempenho bacana, né, com relação à perda de carga, com relação ao sistema de funcionamento, né? E ele é muito, muito útil para sistemas de engenharia seca, né? De sistemas drywall, né? Então, aqui a gente vê uma execução muito bem feita, né, com mantas acústicas envolvendo as caixinhas, né, com proteção das tubulações com corrediças para não estragar as tubulações, né? Então, muito bem aprumado, muito bem planejado, né? Então, a gente entende o seguinte, nos pequenos detalhes que a gente verifica a qualidade, né, das obras. A gente não pode, né, só imaginar que eu vou receber lá o meu apartamento e eu vou só olhar se a cor da tinta está bonita, se a porta tá bonita. Não é isso, né? Eu, como engenheiro, acho que é muito mais bonito quando você vê ela em construção, né? Ver o que o pessoal tem feito, né? Isso aqui, depois que você colocou o forro aqui, você não enxerga, né, toda a estrutura que tem para essas edificações. A mesma coisa de projetos dos sanitários, né, hidráulicos. Aqui tem uma rede de tubulações onde está sendo feito os desvios, né? Então, a filosofia, né, o pensar do BIM, no caso, né, de construir virtualmente com a informação, nos ajuda muito. Mesma coisa, né, plantas baixas, esquemas isométricos, né, que consegue tirar lá qualquer dúvida, qualquer informação, né? Você consegue pensar numa solução, né? Lembrando que não adianta, né? Eu particularmente prefiro um profissional que não sabe usar uma ferramenta, por exemplo, uma plataforma BIM, mas que tenha conhecimento do que está fazendo, né? Para não começar a colocar lá um monte de curva, no caso lá, não começar a fazer lá vários zigue-zague, no caso lá, que isso não funciona de forma adequada. Numa conversa com o Ricardo, a gente estava discutindo sobre um tema que vai ser falado agora, que é o sistema de Quickstream, e numa edificação que já estava sendo feita, não tinha como mudar o sistema, daí no sistema ele vai comentar lá que
você não pode ter ar, né? E agora, no sistema de tubulação normal, né, de esgotamento de água pluvial, você tem entrada de água e ar, né? E esse ar ali, né, em algumas situações, né, se, por exemplo, houver um fechamento de um coletor pluvial lá em cima e não tiver um outro para absorver essa vazão, vai haver uma pressão negativa absurda na tubulação aqui no caso, então não é incomum você ver implosões, né, de tubulações de água pluvial. Então, o que nós fazemos e sugerimos, né, que seja feito? No mínimo, evidentemente, lá em cima sempre mais do que um coletor, mas a gente utiliza um sistema de ventilação nos andares superiores, né, para que a tubulação de água pluvial não corra risco de trabalhar com pressão negativa. Então, só continuando aqui no caso, né, a gente comentou ali também do sistema de Quickstream, que o Ricardo vai explicar bem para a gente como isso funciona, mas vamos pensar o seguinte, se eu tenho um prédio alto, né, vamos imaginar ali um prédio ali de 50 pavimentos, nós estamos falando ali em algo ali em torno de 150, 200 metros de altura, eu tenho uma fachada com uma área enorme, né, com chuva de vento. E aí a norma brasileira ela prescreve, né, que você tem que considerar as suas fachadas laterais como captores da água de chuva no caso. Então, nessas embasamentos aqui no caso, são tubulações violentas, né? É muita água que escorre aqui nos embasamentos, né, que pega das fachadas, então isso tem que ser muito bem visto em projeto, né? Uma outra coisa interessante, aqui na nossa região, nós temos muito comum o uso de fibra de vidro para concertos de lanchas e enfim. Então, os nossos encanadores aqui no caso, eles são muito bem treinados, né, encontram de forma fácil para fazer os desvios de prumadas, né, com um sistema de reforço com fibra de vidro, né. Algumas localidades usam curvas aqui reforçadas de ferro fundido, né. Nós aqui temos sempre dado preferência para conjunto plásticos, no caso, com uso de reforço de fibra de vidro. Então, o próprio pessoal de obra, os encanadores, estão aptos a fazer isso. Também, uma linha interessantíssima, que tem uma absorção acústica muito legal, no caso, a linha Silêncio, né, de tubulação mineralizada. Essa edificação aqui, inclusive, as prumadas já estavam todas elas prontas, então não foi possível trocar isso aqui, evidentemente, né, mas foi utilizado aqui quase que todo o conjunto para, ao invés de utilizar lãs, no caso, utilizar sistemas com tubulação mineralizada. Agora, evidentemente, né, que os amortecedores aqui no caso, né, nos ralos, nos suportes, né, tem que ser compatíveis com isso, né? Nesse caso aqui, nós não podemos utilizar no vaso sanitário, porque essa tubulação estava toda pronta, então não tínhamos altura para isso aqui no caso. Então, foi encontrada a melhor maneira possível nesse caso ali. Falar um pouquinho sobre o sistema de sprinkler, né? O sprinkler tem uma área de cobertura, e aí nos nossos prédios, como eu comentei inicialmente, nós temos proteção para o sistema de sprinkler em toda a edificação, né? Nós temos usado muito o sistema Amanco Fire, que é um CPVC específico para isso, no caso, e ele facilita muito a execução do sistema. Aqui tem os conjuntos, né, com válvulas redutoras de pressão, com os comandos setoriais, né, as válvulas de retenção, válvula borboleta com comando elétrico para informar, né? Então, aqui nós temos as tubulações de sprinkler dentro dos apartamentos, então, é uma coisa bem bacana. E aí, para evitar né, ficar aquele bico aparecendo, né, no imóvel, a gente tem utilizado muito o sistema do sprinkler oculto, né? Até para evitar também algum acidente, né, alguém bater ali com
uma escada, uma vassoura, numa limpeza ou numa manutenção, e isso fica extremamente discreto, né? Em muitas situações o cliente nem sabe que é aquela tampinha que tem lá em cima, no caso. Então fica muito discreto o conjunto com o sistema de sprinkler oculto, e está ali pronto, né, em caso de necessidade, para combater o princípio de incêndio. Basicamente, nós temos e isso é muito legal, hoje você compra isso pronto, né, um comando secundário, que já tem um fluxostato, já tem um manômetro instalado, já tem o conjunto de dreno, teste e visor aqui no caso. Então, o mercado ele tem se adaptado bastante a essas exigências que têm surgido no mercado, né? A válvula de retenção, a válvula borboleta com supervisão elétrica, válvulas de redutoras proporcionais, né? A gente indica que para quebrar pressão funciona bem o sistema de válvulas proporcionais. Aqui tem uma imagem, essa aqui é uma imagem, inclusive, de fora lá dos Estados Unidos, né? Um conjunto onde nós instalamos da mesma forma como eles já instalam há muitos anos, né? Aqui algumas visualizações do sistema de projetos feito em BIM, né, que a gente consegue ter uma visualização melhor dos sistemas, né, de verificar cada espaço físico que está sendo utilizado, né, conseguimos deixar as furações, né, nas vigas, nos elementos, para que haja uma perfeita harmonia entre, né, ninguém fica competindo aí hidráulica com elétrica, com sprinkler, né, então cada um tem seu espaço pré-definido, né. Importantíssima a presença da válvula de tipo ventosa, né, porque existe ar, né, a gente lembra lá da física lá que 2% da água é ar. Então, existe ar na tubulação, né? Ar vai fazer vibração, vai fazer ruído, né? Então, nós precisamos expurgar esse ar que tem na tubulação. E aqui a gente consegue, então, visualizar, né, os furos que precisa deixar nas lajes, enfim. É uma evolução. Conjunto de bombas pressurizadoras, aqui o conjunto de sistema hidráulico, né, as mudanças de direções, cuidar bastante com inspeção, né, sempre lembrar que nós estamos projetando, vai ter um executor e depois tem que futuramente fazer manutenção, né, então prever, né, imaginar como é que você pode facilitar esse uso. Aí, comentando sobre aquela questão, né, que o Ricardo ele vai nos agraciar ali com uma explicação técnica muito bacana de tubulação, sistema chamado QuickStream, aí a gente enxerga, né, nas certificações altas a quantidade de tubos que usa para água pluvial, né? Então, ele vai explicar bacana isso. Né, grandes distâncias, né, nós temos que prever as quedas de nível, no caso, né, então são dificuldades, né, que a gente tem, né, e esses pé direitos, no caso, é muito comum nas cidades existir limitações de pé direito, né, no embasamento, né, onde você tem as garagens, né, então isso é um ponto crucial, né, de sistemas que você consiga trabalhar sem problema de queda, né, então olha aqui uma tubulação, esse aqui é um edifício bastante alto, esse prédio aqui. Então, eu tenho muita contribuição aqui, são muitos tubos aqui para contribuição de água de fachada. Eu passo, então, a palavra agora para o Ricardo, para falar sobre a questão do QuickStream. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, desse sistema que o Bruno começou a mostrar ali, que é o Amanco QuickStream. É um sistema sifônico, né? Existem outros no mercado. Passa um slide, Bruno, por favor, aí. Porém, o nosso sistema, né, o sistema Amanco QuickStream, é o único feito em PVC. Então, nós temos o material... Ele é um PVC que não é um PVC convencional, vamos dizer assim, é um PVC-U, como qualquer outro, mas ele, dentro
da composição dele, ele recebe alguns aditivos justamente para combater aquilo que o Bruno comentou no início da pressão negativa. Então, esse sistema, mesmo sendo em PVC, ele é preparado para suportar pressões negativas. Então, isso difere do sistema série normal, série reforçado. Nós temos ele de 40 até 200 milímetros, e a montagem dele, a união entre tubos e conexões, é feita por adesivo, né? Como qualquer instalador hidráulico está acostumado hoje a fazer, né? Então, é bem intuitivo essa instalação para os instaladores hidráulicos, né? Então, o cara vai lixar o tubo, vai passar aquela solução preparadora e vai colocar o adesivo e unir as peças. A gente usa para isso o adesivo Amanco para PVC de grandes diâmetros. E o bocal, que é essa peça que a gente vê na imagem, é a única parte em metal, né, do conjunto. Esse é por onde a água vai entrar, onde ele vai fazer a captação da água de todo o sistema. Aquela parte de cima do bocal é o anti-vortex. Então, a gente vê ali umas aletas, né, para impedir a formação de vórtex, né, aquele rodemoinho. A água vai entrar pelo bocal e, a partir de um certo momento, ele vai impedir a entrada do ar e o bocal vai trabalhar somente com água. Então, ele vai encher a tubulação de água e aí, nesse momento, ele forma as pressões internas. Pode passar mais um, por favor, Bruno. Aqui a gente vê dois projetos, né, dois galpões aí colocados lado a lado. O da direita é um sistema convencional. Então, a gente pode ver lá várias descidas, um sistema sendo coletado na parte do chão, enterrado ali, caixas de passagem, sistema, inclusive, dentro do empreendimento, né, com escavação dentro do empreendimento, isso tudo sendo levado para uma coleta. E o da esquerda seria o mesmo projeto em Quickstream. Então, a gente vê já uma diminuição do número de bocais, né? A gente não vê as descidas. Bruno, dá um clique para passar aí. Então, a gente vê uma diferença aí do número de bocais já. Então, isso indica uma melhor performance de funcionamento do sistema Quickstream. Ele precisa de menos bocais para trabalhar com mais performance, né? São menos interferência na laje, de furos e tudo isso. Mais um clique, Bruno, por favor. As descidas, aí sim, é uma grande diferença, né? A gente estava trabalhando ali com 12 descidas, agora a gente só está trabalhando com uma única descida. Isso num prédio é dizer que nós vamos economizar espaço de shaft, eliminar, inclusive, alguns shafts, né? Então, imagine um prédio onde você tinha 5 descidas, 10 descidas no sistema tradicional, ou no que o Bruno vai mostrar daqui a pouco, tinha 22 descidas, e a gente cortar isso pela metade, ou, em alguns casos, apenas um shaft de descida. No sistema tradicional é impensável, mas aqui no Quickstream é possível. Inclusive, eu posso... Esse produto ele é tão flexível que eu posso escolher por onde eu quero descer. Eu posso dividir o sistema em dois e ter duas descidas, uma em cada canto. Então, ele possibilita esse tipo de visualização, esse tipo de projeto também. Mais um clique, por favor, Bruno. Aqui a gente tem as caixas de passagem. Então, no empreendimento térreo, por exemplo, um galpão, enfim, qualquer outro empreendimento, você tem a possibilidade de eliminar toda a parte escavada, todas as caixas de passagem, inclusive as que estão dentro do empreendimento, que podem causar muitos transtornos durante, né, a manutenção do empreendimento. Elas podem extravasar, podem voltar água dentro do empreendimento. Então, quando você retira tudo isso e coloca uma caixa só fora do empreendimento, você está trabalhando na melhoria desse projeto, não só na parte de projeto, de instalação, mas também de uma manutenção futura desse empreendimento. Mais um clique, Bruno, por favor. E aí, o tubo enterrado, né? O tubo enterrado, praticamente a gente não tem o tubo enterrado.
Lembrando que o tubo enterrado do tradicional, ele é em desnível, então você precisa, ele precisa agir, a gravidade precisa agir, então ele precisa estar em desnível. Já o Quickstream, como é pressurizado, ele é totalmente horizontal, né? Tanto na parte de cima, quanto depois que ele desce, a parte de baixo também é horizontal até o descarte. Mais um, Bruno. Mais um. Aí. Aqui a gente vê justamente isso que eu mencionei, né? Então, primeira imagem ali da direita, a gente vê o sistema tradicional com água e ar entrando na tubulação, as descidas, as várias descidas, e o tubo em desnível. E a imagem da esquerda, o sistema Quickstream, impedindo, o bocal ali impedindo a entrada do ar, ele entra só água, pressuriza o sistema, trabalha totalmente na horizontal até a descida. Um clique aí, Bruno, por favor. É para mostrar só o desnível. Ok, mais um. Aqui, como ele funciona, né? A primeira curva, intensidade de chuva, é a curva do início, pico e final da chuva, né? Então, a chuva começa numa intensidade pequena, ela vai aumentando a intensidade até um determinado ponto máximo, um pico, e depois ela vem diminuindo isso até acabar. Como é que funciona o sistema Quickstream, né? O sistema sifonado de uma maneira geral. No início da chuva ali, ele vai trabalhar como um convencional, ou seja, com entrada de ar. Então, ele entra ar, né? Esse sistema ele fica vazio, ele não fica cheio d'água, é uma dúvida comum que alguns têm. Então, ele começa a entrar água, mas também começa a entrar ar, né? Até essa faixa 1 ali do gráfico. Depois, da faixa 2 até a faixa 3, ele trabalha num sistema misto, ou seja, ele gera pressão e despressuriza, porque ainda não tem quantidade de água suficiente ali na calha ou na laje para ele pressurizar inteiro. A partir do sistema 3 e 4, aí sim ele pressuriza, né? Ele já tem um volume de água ali na calha, né? Forma um espelho d'água ali, uma faixa de água na calha que impede a entrada do ar, e ele vai trabalhar pressurizado até que essa água da chuva comece a diminuir outra vez. Ele volta no ciclo misto e volta no ciclo convencional até acabar, até zerar a água de novo. Pode passar mais um, Bruno. No iniciozinho, lá nos bocais, ele tem uma pequena pressão positiva ali no início, mas depois em todo o trajeto horizontal e descida é pressão negativa, né, como a gente vê no gráfico aí. E quando ele depois, logo após a descida, no trecho que ele vai até a caixa de descarte ali, que a gente chama de caixa de descompressão, ele tem uma pressão positiva ali. Então a gente pode ainda empurrar essa água X metros, dependendo da altura, totalmente na horizontal, sem nenhuma declividade até essa caixa de descompressão. Então esse é um dos grandes ganhos desse sistema, né? É a formação dessa pressão, é por isso que ele é tão versátil e tão flexível a ponto de a gente fazer várias coisas diferentes dentro de um projeto. Pode passar, Bruno. Aqui eu trouxe um exemplo, é um prédio aqui em São Paulo, Vila Mariana, para quem conhece aqui em São Paulo. É um prédio de, creio que 15 andares aí, um prédio baixo, né? Comparado aos prédios que o Bruno tem feito lá, né? E são feitos lá em Balneário, é um prédio baixo, mas é um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês das vantagens que a gente pode ter em diversos tipos de empreendimento, né? Não só galpões, fábrica, mas também edifícios como esse. E como o que o Bruno vai mostrar daqui a pouco. Então, é um edifício que lá na cobertura, eles fizeram uma cobertura com 2 águas, 2 calhas. A gente eliminou aqui 5 descidas de 100 milímetros, né? Simplesmente não precisou colocar. E essas 2 calhas, elas são unidas no meio ali, naquela foto de cima, e ele desce uma única tubulação de 63 milímetros ali por um shaft existente. Então, imaginem que a gente tirou 5 descidas de 100 e esse edifício só tem uma única descida de 63. Então,
a gente já vê aí uma vantagem grande para esse tipo de edifício, né? E eu nem estou falando aqui de água de fachada, né, Bruno? Que é uma outra coisa que ainda nem é o caso desse edifício aqui, porque ele termina no térreo ali, ele não tem nada, mas os prédios que o Bruno faz tem essa questão da água da fachada ainda. Passa mais um, por favor, Bruno. Bom, eu só queria dar essa pincelada aí rápida sobre o sistema QuickStream. Deixo meus contatos aqui para vocês. Quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais sobre o sistema QuickStream da Amanco, entre em contato, manda um e-mail ou telefona, né? Tem ali meu contato telefone, WhatsApp. A gente vai ter o maior prazer em fazer um treinamento com vocês, não só desse sistema, né, mostrando o funcionamento mais aprofundado, um pouco mais técnico, mas também a gente tem um outro módulo de treinamento que a gente gosta de fazer para projetistas, mas também pode ser para qualquer outro público, construtora, que queira conhecer um pouco mais tecnicamente de um pré-dimensionamento desse sistema. Se quiser, por exemplo, saber quantos bocais, qual o melhor encaminhamento de tubo dentro do empreendimento, até alguns diâmetros de tubo a gente consegue determinar, a gente faz esse outro treinamento também para vocês. Tá? Então, agradeço, Bruno, o espaço, obrigado a todos que estão assistindo aí, e o Bruno continua com a apresentação dele aí. Muito obrigado. Está fechado o seu microfone, Bruno. Agora me escutam? Agora sim. Vocês... Deixa eu só... Vocês estão vendo ali a imagem ali? Ok, sim, Bruno. Bruno, estamos... Lembrando só, Bruno, que no final, quem quiser tirar dúvida, né, a gente vai estar presente até o final aqui para tirar dúvida de quem quiser perguntar alguma coisa. Obrigado. Maravilha. Então, aproveitando ali a explicação do Ricardo, né, esse aqui é um edifício bastante alto, são cerca de 70 pavimentos, aonde nós adotamos aqui em toda a parte da edificação, em função de vários estudos que fizemos no caso, e também por questões de altura, né, nós estamos captando toda a água das fachadas pelo sistema de QuickStream. Está passando a imagem ali, Ricardo? Sim, Bruno, está passando sim. Ok. Então, aqui eu vou depois mostrar um vídeo, aqui no caso, que foi feito, né, mas aqui tem os desenhos, aqui no caso, emitido pelo sistema de BIM, no caso do QuickStream. Continuando aqui com aquelas representações que nós conseguimos fazer com o sistema projetado em BIM, né? Podemos ver todos os dispositivos quase que de forma real. Eu vou mostrar aqui um vídeo.
É muito bacana, né, que a confecção dos projetos, né, em plataforma BIM permite, né, visualizar. Por exemplo, ali nós tiramos a parte de arquitetura, tiramos a parte das lajes, então consegue visualizar bem a parte de estrutura. Uma coisa que é interessante, a gente tem acompanhado desde 1990 ali as evoluções, né, em especial a gente trabalha bastante com o sistema Iberic da AutoQI, ali de Florianópolis, e a evolução que tem nesses softwares na parte de estrutura é excepcional. Mas a evolução que está ocorrendo também nas plataformas, né, com os sistemas, onde as empresas, né, como, por exemplo, a Manco Vavin ali disponibiliza as bibliotecas dos produtos que eles têm, no caso, isso dá uma agilidade muito grande no sistema, no caso, e uma mostra de que você está fazendo de acordo com o tamanho real das peças. Opa, desculpa, esse era o mesmo.
É até bacana, né? Com uma musiquinha dessa, até um relaxado. E aí também, para quem quiser tirar uma foto ou quiser acessar esse QR Code, consegue fazer as visualizações. Então, pode se entregar nos projetos também os QR Code dos ambientes, conforme você queira mostrar, né? Isso aqui mostra a casa de bombas de recalque. Então, se você ligar a sua câmera e estiver conectada à internet com o aplicativo de leitura de QR Code, você consegue visualizar em imagem de câmera 360 graus. Tem a visualização de uma área de serviço. Aqui de um banheiro. Aqui de um pavimento técnico. E é isso. Eu agradeço muito a oportunidade aí que vocês nos proporcionaram. E se alguém tiver alguma pergunta aí, estamos à disposição. Ok. Bruno, Ricardo, obrigado. Mais uma aula, né? Sempre é uma aula. Espetacular. Eu vou iniciar as perguntas, tem alguns questionamentos, pode ser? Então, o Leonel perguntou qual o software utilizado para o projeto hidrossanitário. Eu acho que dá para falar de uma maneira geral, né? Dimensionamento, modelagem, enfim. Nós usamos basicamente dois softwares. Um é o Revit, a Autodesk, no caso, né? Com as famílias aí que agora a Manco proporcionou ali com bastante realidade, no caso. E também utilizamos os softwares da AutoQI, ali de Florianópolis. Perfeito. Tem uma dúvida do Rafael e do Leonel, que é a mesma, né? Eu acho que. Quais considerações para os cálculos dos diâmetros das descidas? Eu acredito que isso é para o Xstream. Não sei se o Jardine consegue, é tabelado pela área, enfim, ele perguntou referente ao cálculo do dimensionamento das descidas. A gente faz todo o dimensionamento com base no índice pluviométrico, né? Então, na área de captação, pelo índice pluviométrico, a gente coloca alguns fatores de segurança ali, então, dada essa vazão geral, a gente faz todo o cálculo de dimensionamento do sistema todo. Existe só uma característica interessante, que esse sistema, a gente consegue diminuir diâmetros na descida, né? Então, isso acontece quando a gente precisa diminuir um pouco as pressões da prumada, então a gente gera uma perda de carga localizada com uma redução, e aí a gente diminui um pouco os diâmetros da descida. Então é comum acontecer de você estar descendo com 100 milímetros, por exemplo,
e terminar com 80, com 63. E até, eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas existe, o projetista tem condições, autonomia de criar pelo menos um levantamento preliminar, né, Jair? Sim, tá. Tem. A gente desenvolveu um treinamento específico para isso, né, que a gente chama de pré-dimensionamento, né, onde a gente ensina a fazer esse cálculo de uma maneira fácil. Hoje a gente utiliza um software, né, para fazer todo o dimensionamento. Então, como a gente não tem software disponível para disponibilizar para todo mundo, então a gente desenvolveu um método de pré-dimensionamento que ajuda o projetista a encontrar o número de bocais, fazer um traçado, encontrar o melhor local para ele descer esse tubo, o melhor shaft, e aí a gente, até alguns diâmetros, a gente consegue determinar também nesse pré-dimensionamento usando uma tabela. Perfeito. O René, ele perguntou se poderia explicar melhor o sistema com as duas válvulas de controle de vazão, mencionado no início da apresentação. Que, veja, vamos pensar assim, ó, quando você tem um prédio, a gente já instalou válvula redutor de pressão de tudo quanto é jeito, ascendente, descendente, em cascata. A melhor performance que tem, que a gente entende no caso que tem, são os conjuntos que são ascendentes. Então, tem uma prumada que vem lá da caixa d'água, ela passa por um conjunto redutor de pressão e continua subindo. Porque o que é extremamente importante, no caso, é a relação entre pressão de entrada e pressão de saída. Quando você tem ascendente, você está com uma quebra, tu vai quebrar a pressão, mas você vai sair aí com algo em torno de 40, 45 MSA, no caso, que a relação não fica tão grande quanto você quebrar, por exemplo, né, se fosse em cascata, eu estou chegando a 100 e eu quero sair com 15, estou com uma relação em quase na ordem de 10, não tem válvula que funcione adequadamente com essa redução. Agora, quando você tem um prédio muito alto, você precisa quebrar a pressão intermediária. Então, imagine, o prédio é muito alto, a pressão de entrada, saindo, digamos ali, com os 40 MSA, por exemplo, no ascendente, essa relação aí fica ali na ordem de 4, 5, 6, no caso, que não é possível. Então, o que você tem que fazer é quebrar a pressão na prumada. Mas quando você tem uma prumada que você está quebrando a pressão, tem que lembrar o seguinte, abaixo de você, no caso, pode ter um apartamento só em funcionamento, ou pode ter todo mundo em funcionamento. Evidentemente que o cálculo é feito para todo mundo funcionar. Mas, imagine que no começo do prédio, no caso, imagine que de madrugada, sei lá, alguém vai lá e aperta lá uma válvula de descarga. Então, a vazão é muito baixa. Então, as válvulas, no caso, algumas válvulas, no caso, já tem uma válvula chamada válvula auxiliar, que já faz esse controle para pequenas vazão, tipo, uma pessoa tomando banho, uma pessoa só no caso, né, no prédio inteiro. Agora, pode acontecer que você não tenha só uma pessoa, você tenha 10 pessoas. Tu não tem lá os 40 apartamentos todos usados, mas você tem 10. Né? Essa válvula, então, não vai dar conta, porque ela é muito pequena. Mas a válvula grande, ela ainda é muito grande para atender só 10, por exemplo, né, que ela foi dimensionada para 40. Então, o que você faz? Você coloca uma válvula intermediária para atender essas vazões desses 10 apartamentos. Ou desses 3, ou desses 4, enfim, você dimensiona isso no caso. A hora que imagine, vamos supor que você tenha lá 40 apartamentos e você dimensionou uma válvula para 10 em funcionamento. A hora que entrar o 11º em funcionamento, no caso, vai cair a pressão e aí essa válvula não dá mais conta. Quem vai atender daí é a válvula grande. Então, esse é o princípio. Perfeito. Cláudio perguntou sobre reservatórios intermediários em prédios altos. Uhum. Se existem? Sim. É o caso de Yacht House. Assim, veja, a gente consegue jogar água para cima ali até uns 300 MSA, no caso ali, mais ou menos tranquilo. São bombas bem possantes no caso, né? Mas assim, o que é a primeira pergunta que se faz, que nós fazemos, é o estrutural. O estrutural precisa de ter as chamadas, por exemplo, vigas passantes, que são os sistemas chamados Ortrig, no caso, que são grandes vigas que fazem um grande pórtico espacial, né, do empreendimento. Por exemplo, no Yacht House, como você mencionou, nós temos
dois andares inteiros, no caso lá do prédio, onde tem esses pavimentos que eles minimizam o deslocamento da retificação. Então, nesses espaços, no caso ali, quando você acaba criando salas, no caso ali, técnicas, né? E isso é muito legal, muito inteligente, porque imagine assim, ó, eu tenho um empreendimento, né? Mas isso tudo vem da arquitetura, tá? Isso é concepção da arquitetura, no caso, que você tem que ter. Imagine, você tem lá um prédio de 30, 40, 50 andares, você vai jogar água lá em cima, né? Vai gastar energia para jogar água lá em cima, quebrar a pressão para trazer aqui embaixo. Né? Se você tem pavimentos intermediários, você joga a água daqui para cá, daqui para o andar de cima e assim sucessivamente, e daqui para baixo você já atende, né? Então, você vai gastar energia, digamos, daqui até aqui e atende para baixo. Ah, mas o cara mora aqui em cima. Falei, beleza, vai daqui para cá, daqui para cima e desce aqui para baixo. Né? Então, quando é possível, sem dúvida nenhuma, isso é extremamente salutar. Quebrar pressão com caixas d'água. Agora, muitíssimo cuidado com fazer tanques intermediários, por exemplo, para esgoto ou para gordura. Né? Sempre tem que lembrar a premissa que a norma fala. Você tem que ter projeto, execução e manutenção. Né? Então, como é que você vai fazer manutenção num prédio residencial, por exemplo, numa caixa de gordura lá no 40º pavimento? Isso é complicado, né? É muito cheiro, né? Tem que levar um negócio hermeticamente fechado. Então, é uma situação bem complicada. Até, aproveitando esse gancho, essa pergunta, nós tivemos a edição ontem, inclusive, da nova norma aqui de Santa Catarina, a Instrução Normativa número 9, que fala justamente sobre a questão de prédios muito altos, né, que a gente tem os chamados redutos resistentes ao fogo. Então, são áreas onde você tem um prédio muito alto, né, veja, não tem como você escapar de um prédio muito alto em 5 minutos, como é o ideal, né? Isso significa que você vai levar 20 minutos, 30 minutos, se você estiver bem de saúde física, para descer um prédio de 80 pavimentos. Significa o seguinte, meu amigo, você vai passar pelo fogo, né? Então, é importante que a escada, que toda a estrutura, no caso, esteja protegida para que você consiga passar pelo fogo, né? E aí, então, existem algumas áreas, que são chamadas áreas de refúgio, onde a pessoa desce, no nosso caso aqui em Santa Catarina, 75 metros, você tem um pavimento para você ou descansar, ou você aguardar imagina uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção, para aguardar que venha o bombeiro ali, né, fazer o devido salvamento. Aí, nessas áreas, sem dúvida nenhuma, é extremamente inteligente, né, muito bom, utilizar sistemas de como é que chama? De reservatórios intermediários. Perfeito. Cláudio perguntou também sobre modelagem, se todos os andares são modelados ou apenas alguns? Então, veja, isso é um grande problema, porque o Coste sempre falava para a gente, pô, no começo lá que eles começaram a modelar um bico de sprinkler lá, o bico de sprinkler era muita informação e o software, a quantidade de armazenagem era muito grande. Então, o que nós fazemos? A gente modela, se o pavimento for tipo, modela o pavimento de cima e o pavimento de baixo. E depois você copia isso para cima, no caso, se for necessário, né? E aí, onde tem uma modificação de pavimentos tipos, você faz a mesma coisa. Modelar ele inteiro é muita informação, o software fica extremamente pesado, e aí isso, né, você gasta muita energia, tem que ter uma bruta máquina, no caso, então, acredito que não é necessário, não, né? E também, assim, o que a gente tem também percebido é que, por exemplo, em algumas situações, você não precisa trabalhar lá com nó de 350 ou 400, né? Você pode trabalhar lá com nó um pouco mais baixo, né? Uma qualidade um pouco menor, digamos, de detalhes, para que você não tenha carregar demais o teu arquivo. Ele perguntou também, aqui não sei se pode até me ajudar, só uso o Revit MP. Não entendi, não sei se vocês estão vendo a pergunta dos Estados Unidos, só uso o Revit MP, enfim. Vou passar aqui, depois a gente volta, caso ele puder explicar melhor. O Evaristo perguntou sobre quais softwares tem utilizado para fazer essas apresentações e a apresentação de QR Code para os clientes. Então,
O software é, assim, se eu for eu querer montar um PowerPoint, eu não vou saber. Então, eu tenho o nosso pessoal aqui, a Eduarda, o Vitor, a Abigail aí no caso, que eles fazem, mas fazem no PowerPoint. Então, são fotos, dessas fotos aí, a grande maioria, praticamente todas fui eu que tirei, né? Eu vou nas obras, tiro foto de tudo quanto é coisa, né? Isso eu acho que é importante. E esse vídeo que foi feito, e também o QR Code, é de um software chamado Enscape. É um visual, na verdade, ele renderiza isso tudo. No caso, você consegue fazer vídeos como, por exemplo, esse aí. É muito legal. Rafael perguntou se vocês têm algum treinamento sobre todo esse conteúdo. Eu acredito que aí envolve QuickStream, enfim. O QuickStream é mais fácil, né, Jardim? Para os demais lá enfim. QuickStream nós temos, né? Nós temos 2 conteúdos, né? Um geral de apresentação da linha, que esse que nós fizemos aqui é uma parte dele, né? O treinamento é o maior, né? Dura cerca de 1 hora e pouquinho. E tem o que eu mencionei de pré-dimensionamento, que também 1 hora e pouquinho. Ok. O Caio perguntou se a inclinação se a tubulação não precisa de inclinação, se não haverá acúmulo de água com uma chuva de menor intensidade, que seria no caso de o QuickStream estar trabalhando como sistema convencional. Não, ele não acumula água. O que acontece é que ela demora um pouco mais para esgotar, para ter o esgotamento, para ficar sem nenhuma água dentro do tubo, né? Mas a água vai embora, ela não fica dentro do tubo, não. Ok, o Rafael perguntou em que local podemos encontrar essa teoria. Eu acredito que depois vai ficar. Eu não conheço, eu tenho algum material de fora do Brasil, europeu. Na Europa é um sistema até bem comum lá, né? Tem vários fabricantes e tudo. Tem norma, tudo, né? A gente deve ter norma aqui no Brasil em breve, né? A gente recebeu a notícia aí que vai ter uma revisão da norma 10844, que é aquela de água de chuva, e deve ter a inclusão de sistemas sifônicos dentro dessa norma, né? Isso deve acontecer em breve aí. Deve estar atrasado por conta da pandemia agora, não poder se reunir, o comitê se reunir, mas em breve a gente vai ter material no Brasil específico para esse sistema também. Ok. O João está relatando aqui que ele tem um pouco de dificuldade, ele é do interior do Paraná, tem um pouquinho de dificuldade para os projetos em BIM. E perguntou se esses projetos de prédios altos, né, de grandes alturas, se eles projetam tudo presencialmente ou com funcionários ficam distribuídos no território, isso são vários escritórios, enfim. Bom, bem-vindo ao grupo. Nós sofremos pra caramba, aquilo que eu falei. Você pensar que o BIM veio para salvar o mundo, cara, tá louco. A gente bastante investimento, né? Os softwares têm valores para o Brasil bastante altos, né? São softwares que custam aí $2.000 por cada cota, no caso, por ano. Então, são softwares caros. Evidentemente que você também tem que colocar isso no teu custo, evidente, né? Muito treinamento, né, muita pesquisa, né, e assim, o que é importante é que as pessoas saibam o que estejam fazendo, né? Eu sou radicalmente contra eu vou desenvolver um projeto em 2D e eu vou transcrever ele para a plataforma Revit, por exemplo, na Autodesk. Não faça isso, porque você vai encontrar, não sei se vocês, depois que vocês olharem o vídeo com mais calma, vocês vão ver ainda que tem alguma peça, um tubo ainda encostando no outro, tem lá um ralinho solto ainda no caso, né, que a gente vai descobrindo essas coisas no caso ali e vamos corrigindo os projetos, né? Então, se ele passa por várias formas, mas aqui o nosso escritório não terceiriza absolutamente nada, nós fazemos tudo dentro do nosso escritório, nós estamos, então, para não dizer que tudo, nós temos uma terceirização que é o cálculo das escadas pressurizadas, que é para um engenheiro mecânico, mas fora isso, a parte hidráulica, a parte elétrica, preventiva contra incêndio, tem engenheiros eletricistas, engenheiros civis, arquitetos que trabalham aqui no escritório e desenvolvem tudo aqui. Mas o que é importante? A ideia é você fazer, né, como o BIM fala, a concepção do projeto em plataforma BIM. Você não vai transcrever, você vai projetar.
né? É diferente, né? E a ideia é justamente essa. Como é que começa? Começa com a arquitetura, né? Arquitetura bem definida, definida, bem resolvida. Acho que essa é a palavra correta, né? Não é um encaixe de coisas, né? Então, isso é importante. Estrutura em seguida, né? Vigas, lajes, pilares, no caso, e aí depois vem as complementações, onde é que vão descer os shafts, onde é que vão descer as plumadas, onde é que vai ter as caixas, no caso. Então, isso é importante, ver os pés direitos que você precisa para as desvios, né? Então, essa concepção. Essa é a ideia, né? O que eu consigo entender sobre BIM é que eu primeiro construo virtualmente para depois construir na obra. Ok. Evaristo, até aproveitando, Evaristo tem um escritório de projetos em Londrina, atende grandes prefeituras no Paraná, o Ricardo conhece também, né? Abraço. Parceiro Nano. Obrigado, Evaristo, por estar presente. Então, ele perguntou, nos edifícios altos, os sistemas de pressurização de escadas também têm sido intermediários. Como é feita a captação de ar nos andares intermediários em função do risco de captar fumaça dos andares abaixo? Eu não entendi, pode repetir? Ele perguntou para os edifícios altos, os sistemas de pressurização de escadas também têm sido intermediários? Não. Não? Não, a gente tem aqui em Santa Catarina. Bom, veja, né, a norma 14880 ela é claríssima. Você tem que captar o ar de um local que não tenha possibilidade de você ter fumaça. Ela até permite que você tenha captação superior, mas aí você tem que ter lá aquelas paredes, no caso lá, né, para você não puxar a fumaça lá de cima, né? Então, todos os nossos projetos, todos, sem exceção, a captação ela pela parte inferior. Aqui em Santa Catarina, nós limitamos a tomada de ar ser até no máximo no primeiro pavimento, né, em locais que sejam isentos, digamos, de fumaça, né? E aí vai pelo dimensionamento, né? Evidente, né? Se você tem, por exemplo, que jogar muita água num tubo pequenininho, você vai ter uma grande perda de carga, vai ter que ter uma baita de uma bomba para jogar, né? Agora, se você tem um tubo maior, né, você tem menos perda de carga, consequentemente a tua bomba, né, seria menor. O mesmo princípio vale para o sistema de pressurização. Então, o que a gente procura sempre sugerir? Evitar dutos de sucção, né? Então, sempre que possível, colocar a casa de tomada de ar junto à fachada, para você não ter duto de sucção, onde você vai ter apenas duto de recalque, né? No recalque você consegue trabalhar com velocidades maiores, né? A gente não, assim, nós evitamos muitíssimo, mas muito, trabalhar acima de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, são 36 km por hora, já é uma ventania, né? Então, trabalhar com valores menores que isso. E, evidentemente, veja, não existe milagre, né? Você tem um volume de ar que você tem que fazer passar nesses dutos, você tem que ter ventiladores, no caso lá, que são mais altos que uma pessoa, né? Numa outra apresentação até eu tinha tirado umas fotos lá do dois amigos, dois engenheiros lá, o engenheiro Gustavo e o Rafael. Pô, o ventilador é maior que eles, né? Então, dutos que sejam suficientes para passar isso ali no caso. Por isso que eu falei da importância, né, isso é uma coisa que é imprescindível. A arquitetura bem resolvida resolve muita coisa. Ela mal resolvida é um problema, do começo ao final da obra. Então, se eu preciso de um duto de 2 metros quadrados, não adianta você fazer com 1 metro quadrado. Eu tinha um grande amigo, Rui Otto, que ele sempre fala o seguinte: se eu tiver uma carga de 10 toneladas, não adianta você colocar 20 saveiros uma do lado da outra. Pega uma carreta, né? Então, se você precisa de um duto grande, coloque um duto grande. Mas isso tem que estar incorporado na arquitetura. Querer inventar depois de feito um duto, impossível, tá? Ok, e a princípio, eu acho que é a última pergunta, como você faz quando sua arquitetura recebe em DWG? Olha, é complicado. O pessoal aqui no escritório, eles conseguem trabalhar... Por exemplo, eu trabalho bastante na estrutura, então eu recebo tanto em 3D quanto em DWG. Eu consigo, na estrutura, lançar os pavimentos no software que a gente usa, que é o Iberic, no 2D, e eu projeto ele na vertical, né?
A mesma coisa você consegue fazer como Revit, só que a mão de obra é muito maior, no caso. Às vezes vale a pena você, em algumas situações, você lançar a arquitetura básica, né, para servir de hospedeiro, no caso, com o sistema de BIM, porque quando você for tirar uma vista, não vai ter parede, não vai ter nada, então vai ficar muito difícil de fazer, né? Então, sem dúvida, o ideal é primeiro ter a arquitetura modelada, né? Depois da arquitetura modelada, o IFC dá a estrutura, isso é prescindível, para depois começar a lançar os projetos. Veja, é uma coisa natural, né? O BIM, para nós aqui no Brasil, ele é incipiente ainda, né? Eu tenho 2 orientandos ali que estão fazendo dissertação do TCC, no caso, apresentação do TCC, justamente na área de BIM. E, assim, é impressionante como ainda empresas que trabalham em BIM, no caso, ainda utilizam, na sua grande maioria, só a parte do 3D. Né? Poucas avançam para o 4D, 5D, 6D. Né? Então, assim, essas coisas vão acontecendo. O que nós fizemos aqui no escritório? Cara, não teve dúvida. No começo, assim, algumas empresas não tinham o arquitetônico em modelado, no caso, nós modelávamos. Sabe? Eu acho que a gente tem que ir criando uma cultura. Hoje, todos os meus clientes, no caso, todos, sem exceção, já têm o projeto modelado na arquitetura. Então, no começo foi um pouco mais difícil, mas uma vez que você entra no processo, você não sai mais. Perfeito, perfeito. O Thiago perguntou aqui na fase de aprovação, como é que está o tempo, Bruno? Tranquilo? É que nós não tem problema nenhum, pode ir. Tá eu bom. tenho um pouco de sangue italiano, então eu falo pra caramba, cara. Na fase de aprovação de corpo de bombeiro, você faz em DWG? Não tem jeito, cara. Veja, existem algumas etapas, né, que a gente chama de projeto aprovativo, né, que são os projetos legais, depois tem os projetos pré-executivos e o executivo. Não tem como. Você primeiro tem que aprovar o projeto, pegar a BITS, tem bombeiro, tem saúde em alguns municípios, tem EMARA, tem Casano, enfim, tem águas, no caso, né, esgoto. Então, você tem que aprovar esses projetos. Então, existe um projeto inicial. Agora, não é um projeto boneco, na verdade, é um projeto que se faz todos os cálculos, vai todos os memoriais descritivos, vai tudo, só que não vai modelado. Né? Então, por exemplo, quando você está fazendo isso, não me interessam os desvios. Eu sei lá, se você calcula por método de Hunter, você tem lá as suas contribuições, você vai desenvolver isso. Se tem curva ou não tem curva, você vai resolver isso depois. Né? Se você faz com método hidráulico, da mesma forma. Então, existe o projeto aprovativo, né? A gente faz isso em 2D, algumas coisas já fazem em 3D também, e depois que isso está pronto, aí sim esses projetos viram projetos executivos. Aí vai ter lá o desvio da aprumada, vai ter lá o cálculo mais refinado, sabe? Então, é feito dessa forma. Perfeito. Só avisando que a palestra vai estar disponibilizada depois no YouTube para todos. Caso alguém tiver dificuldade de encontrar na página lá da Amanco, né, a gente fica à disposição aí também para enviar a palestra, todas as informações que foram muito importantes. A gente já participou de algumas, mas sempre tem algo novo, sempre tem algo a atualizar, a revisar. Então, eu não sei se tem mais algum questionamento, mais alguma informação. Podemos finalizar. Perguntas terminaram. Ricardo, Bruno. Ótimo. Bom, agradecer a todos, né? Agradecer ao Bruno, obrigado, Francisco, também. Obrigado a todos que participaram aí. E estamos à disposição, se alguém precisar de mais informações. Obrigado. Da mesma forma. Muito obrigado, estamos à disposição também aí. Valeu, obrigado, Bruno, Ricardo, obrigado a todos. Parabéns, um abração, tudo de bom para vocês. Abraço a todos. Tchau. Tchau.